Bem, galera, olá, pessoal do terceiro ano, né? Vamos falar um pouquinho do que a gente falou hoje da live, relacionado à questão da química orgânica, certo? A química orgânica nós já sabemos que é a química relacionada ao carbono. O carbono, ele tem algumas características que foram colocadas através da ciência, através do senhor Kekulé. Ele falou, né, através de seus postulados, como eu falei aí anteriormente pela manhã. Os postulados são teorias científicas que nós podemos comprová-las, certo? Porém, ela carece de mais explicações. Então, ela não é uma coisa totalmente fechada. Por exemplo, na física, nós temos aí, na mecânica quântica, o postulado de Bohr sobre o átomo. Então, ele explica de por que aquele átomo, aquele elétron, quando ele ganha uma energia, ele salta para o nível superior, depois, quando ele retorna ao nível de baixa energia, ele devolve aquela energia na forma de quanta. Então, ali são postulados. Eles explicam como acontece, mas por que acontecer, eles não explicam. Então, na química orgânica, nós também temos os postulados chamados de postulados de Kekulé e Cooper, né? Junto com eles dois. Então, o que diz no primeiro postulado do Kekulé? Ele diz que o carbono é tetravalente. Beleza, até então é o elemento químico da família 14. Então, todos os elementos da família 14, né? O silício, o chumbo, né? O germânio, né? Eles fazem 4 ligações químicas. Até então, beleza. Certo? O segundo, essas suas ligações são iguais entre si. Certo? Então, ele tem uma certa equipariedade nessas ligações. E o terceiro, que é o mais importante, que é o porquê das coisas, né? É que o carbono ele consegue fazer várias cadeias carbônicas entre si, ou seja, ele consegue se ligar em elos, né? Juntando elo, tipo uma corrente. Isso uma correntezinha em 10, 100, 1000, milhões, né? Milhares, milhões de átomos de carbono. E essa cadeia, ela é estável. Aí, como eu falei, é um postulado. O porquê que o carbono ele é tão versátil que ele que é o responsável pela variação de vida na Terra. Né? Tanto é que você vê alguns filmes aí, a pessoa fala assim, eu sou a única forma inteligente de carbono nesse planeta. Então, porque o carbono ele gera uma diversidade. Imagine quantas espécies de plantas existem no mundo, quantas espécies, né? Milhares. Quantas espécies de insetos existem no mundo? Milhões. Quantas espécies de cachorros existem no mundo? Muitas. Quantas espécies de mamífero? Quantas espécies de vírus? Quantas espécies de bactéria? Quantas espécies de aves, de répteis? Então, essa diversidade quem faz é o carbono, porque ele consegue fazer milhares e milhares e milhões de ligação com outros átomos de carbono e essa cadeia ela é estável. Diferente, por exemplo, do silício, que é da família do carbono, porém o que acontece com o silício? Ele não forma cadeias, né, de silício estáveis, né? As cadeias costumam se quebrar, certo? Então, partindo desse primeiro pressuposto aí, gente, a gente tem alguns elementos também chamados de elementos organógenos ou organogênios. São elementos que compõem também a química orgânica, né? Mas sendo que o ator principal é o carbono. O segundo aqui, né, o coadjuvante dele é o hidrogênio. E aí, oxigênio, nitrogênio, fósforo, os aletos, né, da família 17, né, flúor, cloro, bromo, iodo, também perfazem a química orgânica. Né? Ó, o carbono ele tem 4 elétrons na camada de valência, então para 8 ele precisa fazer 4 ligações. O hidrogênio só tem um elétron, né? Para ficar igual ao hélio, ele precisa de mais um elétron. O oxigênio ele tem 6 elétrons na última camada de valência. Então 6 para 8, 2. Então ele precisa fazer duas ligações químicas para se estabilizar. E o nitrogênio tem 5. Então, para que ele se estabilize, ele precisa fazer 3 ligações com outros elementos químicos para poder resolver a situação dele, certo? E aí nós temos algumas fórmulas aqui, ó. Fórmula plana, ela mostra toda a questão dos átomos que estão envolvidos na cadeia carbônica. Está aqui uma cadeia carbônica, a sucessão de átomos se ligando entre si de carbono, certo? Esse carbono aqui ele tem, ó, 1, 2, 3 hidrogênio. Com mais uma ligação com carbono faz 4. Esse aqui tem 1, 2 hidrogênio, mas ele está ligando com esse carbono aqui de trás e esse aqui da frente, certo? E eu posso condensar essa fórmula, né? Existem muitas fórmulas de compostos orgânicos que você não consegue escrever num papel de uma forma estrutural, assim, aberta, né? Você tem que condensar ela da seguinte forma, ó. Esses 3 hidrogênios juntos, coloco aqui, para o seu poder aqui, pode, né? Mas coloco aqui, passo um traço, C, esses 2 hidrogênios eu coloco aqui, né? Com um númerozinho quantitativo, e assim pronto. Eu consigo simplificar essa fórmula
da cadeia carbônica. Olha aí. Olha aí. Veja que o carbono ele nunca deixa de fazer 4 ligações. Então, o carbono ele só faz 4 ligações químicas. Ó. Pronto, simplifico a fórmula. Né? E posso até simplificar de outra maneira, só de modelo, né, meio geométrico. E aí, por exemplo, você tem esse modelo geométrico, eu quero saber quantos carbonos, quantos hidrogênio há nessa estrutura. Digamos que eu não esteja vendo essa. Certo? Então, tem um macete. Qual é o macete, professor? É o seguinte, nas junções eu vou ter um carbono e nas pontas eu vou ter quem? Outro carbono. Certo? Então, eu tenho uma estrutura toda, parece um segmento de reta. Então, ali, cada junçãozinha eu tenho um carbono. E na ponta da estrutura eu tenho quem? Um carbono. Agora, se já estiver mostrando, então não precisa, professor, aqui tem 2 carbonos nesta ponta bem aqui. Não. E essa ponta aqui, cadê o carbono? Está ele bem aqui. Se não tivesse esse composto aqui, CH3, então aqui teria um carbono que teria também, consequentemente, 3 hidrogênios. Então, ó, você faz assim no seu caderno. Ó. Cada junção, você marca com um lápis aqui, ó, a caneta, faz um pontinho e bota C. Marca aqui C. Marca aqui na junção C. Marca na junção C. Marca aqui na junção C. Aqui já está o carbono. Então, aí você tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbono. E agora, professor, como é que eu faço para hidrogênio? Aí você vai completar essas ligações. Observando que eu tenho aqui um traço paralelo. O que significa isso? É uma ligação dupla. O carbono ele pode fazer 4 ligações simples, representadas só por um tracinho. Ele pode fazer com 2 ligações duplas, certo? E ele pode fazer uma ligação tripla. Né? 3 ligações de uma vez com um só elemento. Então, aqui no caso, ele está fazendo 2 ligações com esse aqui. Esse carbono aqui com esse e esse com esse. Certo? E aí eu só faço a contagem dos hidrogênios. Ó. Esse aqui já fez 2 ligações, uma para cá, então ele precisa de 2 hidrogênios. Esse aqui também de 2. Esse aqui ele já faz uma ligação dupla. Então, ó, 1, 2, 3, falta só o hidrogênio, 4. Esse aqui, 1, 2, 3, 4. Esse aqui, 1, 2, 3, né, 4. E esse último aqui, ele só está ligado com esse carbono aqui, 1, 2, 3. Pronto. E aí você consegue identificar tranquilamente. Ponta nas junções, né? Junção que eu digo assim, ó. 2 segmentos se unindo num ponto comum. Pega o lápis ou a caneta, faz uma bolinha aqui e bota o C. Professor, se cair no Enem, como é que eu faço? Faço exatamente o que eu estou dando esse macete para vocês. Né? Cada junção bota um carbono, depois você faz as ligações com hidrogênio, verifica se tem ligação dupla ou não, pronto. Ó, neste caso aqui, não tem nenhum elemento aqui. Então, o que significa? Que bem nesta pontinha tem um carbono. Então, você pinta aqui e bota C. Está ele bem aqui. Certo? Então, vamos fazer alguns exercícios aqui, pessoal. Olha só a primeira questão. Na estrutura nós temos aí H3,6, né? Aí H2C, e aí eu tenho um número aqui para dizer qual é o tipo de ligação, se é simples, dupla ou tripla. Aqui eu tenho C, aqui tem o nitrogênio ligando aqui, ó o nitrogênio. O nitrogênio está completo? Tá, professor. Ele tem 2 aqui com uma 3. Bora ver o carbono. Aqui eu tenho o número 2 para representar uma ligação dupla e aqui tem o número 3. Ele quer saber, pelos algarismos, são respectivamente que tipo de ligações. Então, vamos analisar o contexto. Esse carbono aqui, ó, 1, ele tem duas ligações já feitas com hidrogênio. Então, para que ele feche aqui, é necessário quantas? 2. Né? Então, ele faz 2 aqui. Agora, observe esse aqui, não pode passar de 4. Esse aqui já faz 2 com aqui, né? E aqui ele vai precisar de quanto? Ele já tem uma aqui, ó. 1, 2, já tem aqui 3, então ele só faz uma ligação simples. E esse dedão aqui ele já tem 1, 2, né? 1, 2, ó. Aqui é simples, aqui é dupla, aqui é simples. Então, 1, 2, para 4, 2. Pronto, fechei. Esse aqui só tem 2, com mais a dupla aqui, 4. E aí seria a resposta A, né? Dupla, simples, um traço, dupla. São compostos orgânicos, exceto. Eu falei que compostos orgânicos são compostos que contêm carbono. Mas existem alguns elementos químicos que contêm carbono, porém são classificados como compostos de transição. Então aqui eu tenho o álcool, depois nós vamos entender por que o álcool, né? São chamadas funções orgânicas, né? Tem a gasolina, tem o gás carbônico, tenho uma amina aqui e tem o gás ácido carbônico, né? Então o que vai acontecer aí? O único que não vai ser orgânico é o dióxido de carbono. Não é classificado, ele é chamado de composto de transição.
certo? Mas na química orgânica a gente vai estudar, são raros as exceções que vão estudar aqui compostos que contêm carbono, mas não são muito poucos, certo? Então esse aí ele já vai ser classificado como não carbono, transição. Olha essa questão aí. O número de átomos de hidrogênio nas seguintes substâncias orgânicas são o número de carbono e hidrogênio. Ele quer saber? Não, só hidrogênio. Então vamos ver aqui. Bem simples, parte do terceiro postulado de Kekulé. Carbono só faz 4 ligações. Então aqui ele já faz 2. Então, para 4 faltam quanto? 2 hidrogênios. Então eu boto 2 hidrogênios aqui. Esse aqui já tem 1, 2, 3. Para quantos? Para 4 faltam quantos? Só 1. Então aqui isso aqui tem 1 hidrogênio. Esse aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 4 ligações. Precisa de hidrogênio? Não. Esse aqui, 1, 2, 3. Falta 1. 1, 2, 3. Falta 1. 1, 2. Professor, o que o senhor está contando? Eu estou contando esses tracinhos. Cada traço é uma ligação química. 1, 2, 3. Então, faltam quantas ligações químicas para o carbono ficar estável? Só uma. Né? Ele faz 4 ligações. Esse aqui também uma. Esse aqui tem uma. Então, conta aí quanto é que dá 8. Não é isso? E já esse aqui, ó, olha esse carbono aqui. Ele já faz 3 ligações de uma vez com esse outro carbono. Ele vai precisar de quantos hidrogênios? Somente 1. E esse aqui, nenhum. E esse aqui, 2. Esse aqui, 1. Esse aqui, nenhum. Esse aqui, 3. Esse aqui, 2. Já está fazendo 2 para 4. Faltam 2. E esse aqui já tem 1 para 4. Faltam 3. Somando tudo, isso aí vai dar quanto? 12. E aí a gente fecha. Certo? Outra questão aqui relacionada à questão dos carbonos. Né? A vitamina C apresenta a fórmula estrutural mostrada abaixo. Qual é a fórmula molecular dessa substância? A fórmula molecular, turma, é bem simples. Se você tiver uma cadeia fechada, você faz aquele esquema. Cada junçãozinha, né, da figura geométrica tem um carbono. Faz uma bolinha assim e bota C. E aí você só vai atrás das ligações químicas. Certo? Então a fórmula molecular ela vai indicar o quantitativo de átomos que eu tenho de uma determinada substância. Certo? Essa substância aqui ela tem oxigênio, tem hidrogênio, tem carbono e o resto essa estrutura orgânica é carbono. Então ela tem carbono, oxigênio e hidrogênio. Então eu quero saber quantos átomos tem nessa estrutura aí, né? Que é a fórmula da vitamina C, do ácido ascórbico. Então é bem simples. Vamos ver quantos carbono tem. Aqui não. 1, 2, ó, junção. 3. Professor, aqui tem um carbono? Não. Aqui quem tem quem? É o oxigênio. Então, 1, 2, 3, 4. Opa, aqui não, aqui tem o oxigênio. Não tem carbono aqui nessa pontinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 átomos de carbono. E essa pontinha, professor? Quem é que está aqui? Oxigênio. Quando eu tiver um elemento na ponta, ali não tem carbono, certo? Mas quando não tiver ninguém, aí sim tem um carbono. Então, o C vale 6. O hidrogênio, verifica. Ó, esse carbono bem aqui, ele está fazendo 1, 2, 3, 4. Esse aqui, 1, 2, 3, 4. Esse aqui, 1, 2, 3, 4. Esse aqui, 1, 2, 3. Falta 1, 4. Então, quantos hidrogênio vai ter? Ó, 8 hidrogênio. E o oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Está fechada a fórmula do ácido ascórbico, fórmula molecular. Essa aqui é a fórmula estrutural, é como é o composto estruturalmente, certo? No arranjo espacial. Da mesma jeito essa daqui, ó, Unifor Ceará, quinta questão, né? O ácido, né? Ele quer saber quantos átomos de carbono e hidrogênio tá. Mesma coisa, eu tenho um carbono aqui. E aqui, outro. 2. Aqui, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, eu tenho 20 átomos de carbono. Já elimina essas duas aqui. Hidrogênio completo, verifico quantos eu vou ter. Olha aí. Opa. E aí é só marcar a alternativa, né? Um probleminha aqui. E é isso, galera. Forma de cadeias carbônicas, nós vamos fechar por aqui.
que é um assunto que ficou pendente. Na próxima aula nós vamos ver cadeias carbônicas, classificação e tipos de átomos, que é o assunto da nossa semana de 8 de março até sexta-feira, beleza? Espero ter ajudado um pouquinho, foi um assunto da live de hoje, certo? Os alunos resolveram algumas questões. Sempre que vocês precisarem, dê uma olhada. Qualquer dúvida, nos pergunte aí pelo Zap, né? Pelas mídias sociais, estamos aí. Um abraço.